Papo de Vila. Salve, salve, meu povo da Vila. Chegou quinta-feira, vocês sabem, é dia de Papo de Vila. E como vocês ouviram, a gente vai para a formação dos professores do nosso tema, né? E a gente vai para o segundo episódio. E aí, gente, eu tenho, claro, Adriana Martinelli, diretora de conteúdo da Bet Brasil, a nossa Adri, olha a intimidade do apresentador com ela, e Paula Carneiro Leão, a nossa educadora, ela já se intitula como educadora, e nossa diretora. Meninas, viemos para o segundo episódio, né? Que o nosso tema é formação do professor. Mais uma vez, uma grande alegria de receber aqui, né, Hector, a Adri com a gente, e a gente espera poder compartilhar aí de alguns aprendizados. Adri, é um prazer enorme, seja muito bem-vinda. E Adri, antes de você falar, a gente vai agora tomar assim, umas 5 horas e meia dela para a gente extrair tudo. Isso aí. Eu ia dizer o seguinte, gente, esse tema, ele é tão necessário e urgente, a gente repensar processos de desenvolvimento dos educadores, que realmente a gente precisa de mais de 5 horas. Não para a gente dar dicas do que tem que ser feito, mas para a gente ter espaços de debate, de reflexão sobre isso, né? Eu acho que é um tema tão urgente, tão necessário, que quanto mais a gente investir tempo nisso e com qualidade de conversas, mais a gente chega lá. Então, é um prazer enorme eu estar aqui nesse segundo papo. Vamos fazer uma série de formação de professores. Maravilha. Então, eu vou pegar o piloto e já vou começar essa aula, vamos dizer assim. Meninas, para vocês, como chamar as melhores mentes para a educação? Adri. Ai, meu Deus, que pergunta logo de bate-pronto, complexa. Foi mesmo. Eu diria assim, quando você fala chamar as melhores mentes, a gente já está atribuindo um juízo de valor aí nas mentes, né? E que isso talvez seja um pouco complexo hoje em dia de a gente falar o que é melhor hoje em dia, né? O que é melhor para um pode não ser melhor para o outro. Então, eu reconfiguraria esta pergunta para a gente falar assim, como que a gente consegue, nos dias de hoje, lidar talvez com todas as mentes e não exclusivamente essas melhores, né? Como é que a gente consegue lidar com o processo que é nítido hoje em dia, não hoje, mas há muito tempo, mas hoje tomou uma relevância enorme dentro das escolas, que é a diversidade das mentes dos estudantes, diversidade das mentes dos professores, dos gestores públicos. Então, assim, como é que a gente lida, não com essas melhores mentes, mas com as mentes diversas que a gente tem? Então, eu queria fazer a contraproposta de a gente debater isto. Paulinha, e aí? A gente vai utilizar então essa contraproposta que a Adri colocou pra gente. Como é que você comenta isso? A Adri foi muito feliz, né, para variar. Eu devolvi para você, Paulinha. Na realidade, assim... Não, é que dá um limão que ela faz a limonada, né, já viu. Mas, assim, o seu ponto de partida promoveu essa oportunidade, né, Hector, também, da gente talvez ter ali É quase que a sua pergunta parece a gente desafiando o status quo, né, Adri? Porque é isso. Eu diria que Hector lançou uma pergunta que é o que está posto por aí, porque a gente tem tradicionalmente, a gente olharia por esse caminho para que a gente quando a gente vai falar sobre educação, é quase que aquilo, né? As mentes brilhantes. E aí a Adriana pega essa bola e joga esse questionamento, será que dá para classificar uma mente brilhante? Como é que a gente classifica o que é uma mente brilhante? Então, acho que a gente começa de forma muito feliz, mas com o desafio de desconstruir, começa por aí. Como é que a gente trabalha o aluno de hoje, a escola de hoje e para a gente e do futuro, claro, né? Mas o futuro chegou, então é a de hoje. E aí como é que a gente tem esse desafio de trabalhar o professor para estar nessa sala de aula? Então eu vejo como realmente um grande desafio, mas a gente desde o primeiro episódio veio tratando e refletindo aqui sobre como é que a gente pode buscar, e uma das formas, acho que a Adriana trouxe muito bem, sobre essa busca de repertório, sobre essa oportunidade da gente ir buscar em diversas fontes
porque é o que a gente fala, né? Assim, quando a gente tem um professor, e aí trazendo esse pensamento da mente brilhante, parece até que a gente está assistindo aqueles filmes, eu me imagino assim, sabe? Sabe quando tinha aqueles filmes que os gênios indomáveis, tá? Aí você vê aqueles caras de Harvard, não sei o quê, que tem quase quantos anos de idade, mas quantos anos de cátedra, e a gente colocava aquilo ali. No pedestal, né, Paulinha? Isso. No pedestal. Como fica longe demais, né? E mais, né, Adri? Como é que esse professor cria hoje, qual é o desafio dele conseguir chamar a atenção e conquistar alunos e criar vínculo numa sala de aula? Então, ele antigamente era realmente o detentor, por isso que aquela pompa toda do conhecimento, que não está mais. Aquele pesquisador hoje tem o seu trabalho publicado e todo mundo tem acesso, né, no Google. Então, qual é o desafio da gente instigar o nosso aluno a querer conhecer esse trabalho que está publicado, né? Então, eu vou fazer vou trazer para um outro lugar agora que eu fui no meu pensamento, que veja que desse ponto de vista do questionamento do status quo, Paulinha, geralmente as escolas, principalmente de ensino médio, começam um marketing, uma divulgação de que os alunos entram aqui, os alunos dessa escola entram nesta faculdade A, B, C. E isso quer dizer que dentro desta escola produzem ou promovem mentes brilhantes para entrarem na faculdade ABC. Eu gostaria muito que um marketing, tentando provocar o status quo de uma escola, seriam mentes brilhantes são aquelas que entram no lugar onde eles querem. Perfeito. Sabe? Então, talvez a gente tenha que desconstruir esse conceito para trabalhar o conceito de uma mente brilhante hoje em dia na escola, na educação, seja um professor, seja um estudante, é aquele que consegue ter o seu projeto de vida organizado, desenvolvido, é aquele que consegue ser autônomo. O que seria o autônomo? Aquele que faz as escolhas para a vida dele e dá conta das consequências dessas escolhas. Este sim é uma mente brilhante. Então, eu acho que aí a gente começa a quebrar, gostei do que a Paula trouxe. Será que a gente não está com uma visão tradicional e tentando enxergar uma outra coisa, mas a gente então tem que reconstruir esta nossa visão e, na prática, também reconceituar, talvez, esses jargões que a gente tinha no conceito anterior, né? Então, eu falo isso, eu falei, a escola é aquela que produz promove um cenário de aprendizagem para os estudantes onde façam eles irem aonde eles querem. Eu não sei se eles querem ir para a medicina, ir para a administração. Adri, e diante do que você falou, eu me trouxe uma inquietação. E será, veja, trazendo esse raciocínio para a gente, será que essa ideia, esse pensamento tradicional, e que essa pergunta foi justamente para a gente já começar a desconstruir essa escola, eu pensei nisso, também está relacionado a essas notícias muitas vezes negativas da educação, no sentido de professores que são desestimulados, cada vez mais defasagem dentro da sala de aula. Também será que esse status quo que se mantém goteja para esses resultados tão negativos que normalmente quando a gente vê saindo em grandes institutos de pesquisa, né? Então, todos pela educação e etc. E o Brasil está abaixo de Chile, Equador e ganhou apenas da Venezuela e tal. Vocês acham também que é isso? É esse status quo que foi uma educação para poucos? E aí eu volto para a primeira pergunta. Opa, essa mente brilhante, quem é essa mente brilhante? Vocês acham que também é isso ou não? Às vezes eu tenho a sensação, eu brinco com... Toda vez que eu escuto a Adriana, me dá um refresco. E eu falo isso para ela, assim, a gente renova a esperança. E não é aquela missa de cor presente, mas a gente tem hoje uma pessoa, a Adriana, sim, como uma pessoa que uma conhecedora super atualizada, vou dizer assim, né? Porque tem acesso ao que há de melhor posto e para o futuro da educação.
essa pessoa que trabalha com inovação, mas assim, eu digo isso porque é tão solitário andar nesse lugar que a gente está, não é, Adri? A gente tem a sensação, às vezes, de que a gente deve ser meio louco, porque a gente está indo contra a maré, porque a gente está enxergando algo que pouca gente ou não enxerga, ou não tem coragem de remar para, e a gente se vê também... não é possível que a gente está repetindo esse discurso ainda. Eu não sei se você sente isso, assim. Como a gente se encontra, como para a gente isso esse bate-papo, a gente já pensa e discute há um tempo, mas como ele é repetitivo porque ainda ele causa pouco efeito. E aí acho que o que você traz, Hector, eu não vejo por esse caminho, mas eu trago sempre uma reflexão de que, assim, infelizmente, né, no Brasil, em outros lugares, outros países também, mas a gente vê isso muito no Brasil, e eu falei sobre isso até, né, na BET aqui de Recife, eu trazia essa reflexão, que é meio polêmica, mas é assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu vejo que a gente está nisso aí, assim... E não avança, né, Paulinha? Isso, porque não, veja, pior, a gente estagnou. É aquilo de você perguntar assim, por que as famílias ainda consomem esse marketing que a Adriana trouxe, dessa escola que vai fazer seu filho passar no Enem, desse jeito, e que tudo que elas podem oferecer de melhor como marketing é um outdoor falando sobre quantas medalhas conseguem, e eu fico assim, meu Deus do céu, né? Aqui seu filho vai ganhar quantas medalhas. Eu brinco, gente, quantos rankings deve existir de Enem? Porque, assim, toda escola a 100 metros da sua tem um primeiro lugar em alguma coisa do Enem. Quantos rankings existem, né? Então, assim, é um negócio meio... Gente, como é que o pai escolhe com tanto primeiro lugar, exato, tanta medalha, enfim, qual é o teu critério? Por outro lado, esses dias eu dizia assim, gente, a gente tem que fazer uma campanha assim, ó. Como você escolhe a escola do seu filho? Eu mandei até assim para André, brincando. E aí, uma das primeiras pontos que eu coloquei foi assim, porque é onde eu estudei lá. E aí era o macaquinho que eu só sei usar o ícone, o emoji do macaquinho, colocando a mão no... Foi bom para mim, vai ser bom para o meu exatamente. Filho. Foi bom para mim, vai ser bom para o seu... Esse é um critério muito usado ainda. Muito, gente. Né, Adri? E aí... Só que foi bom para essa pessoa há quantos anos atrás? E mais, uma situação que era outra. Se a escola que você estudou e foi bom para você, ela se atualizou, tá massa, né? Ok, massa. Agora, gente... Não vai porque foi que você estudou lá e foi bom para você. Vai perguntar qual a filosofia. Eu fico passada, porque hoje em dia a gente é sabedor de tudo, né? O Instagram faz todo mundo ser especialista raso em tudo, sobre todo o assunto. E todo pai coloca o seu filho na escola sem conhecer a filosofia da escola. Ele elege um dos critérios mais importantes da vida dos filhos dele de forma mais rasa, da forma mais rasa que poderia ser. Os dois critérios onde eles mais decidem, porque eu estudei lá ou porque é perto da minha casa. Ou o preço também. O preço. Quando a gente fala de escola particular, né? Adri, e a tua análise sobre essa questão? Esse status quo permanece, essas notícias muito ruins para a educação e também complementando, vamos dizer assim, a fala de Paulinha? Olha, não dá para a gente fingir que a educação está boa. Boa no sentido, não vou nem dizer de dados, tá? Porque eu questiono quando a gente olha que um IDEB aumentou um pouco. Não é porque eu não estou querendo que melhore o IDEB, não é isso. Mas será que essa régua, assim, no sentido de medição, está medindo a educação que nós queremos para o mundo contemporâneo? Uhum. Isso me preocupa. Então, o que me aflige em relação ao status quo, e que é muito complexo realmente a educação, é que nós não vamos encontrar soluções para resolver esses dados ruins e essa complexidade da educação olhando para trás. Não, porque é isso que a Paula disse, que essa sensação mas de novo, eu não consigo ir num evento, uma palestra, ou conversar com alguém que fale que ainda os professores estão
com resistências de integração da tecnologia, que a tecnologia tem que ser incorporada de forma adequada na aprendizagem. Esse é um discurso que a gente começou a escutar 15 anos atrás, e a gente está praticando o mesmo discurso. Isso só é sinal de que nós não estamos fazendo nada para melhorar isso. Então, o que eu penso em relação a esses dados, ou essa situação de status quo hoje, é que a gente fala demais na educação e faz pouquíssimo olhando para o futuro. Exatamente. E se a gente faz olhando para o passado, desculpa, mas a gente vai ter os mesmos resultados. Então, é uma sensação que o futuro não vai aparecer um dia e vai dizer assim, a escola nova do século XXI, daqui a pouco a gente termina o século XXI e a gente está falando da escola do século XXI. Mas a escola nova do século XXI, contemporânea, é assim, assim, assim. Nós não podemos esperar isso. O futuro vem vindo e ele é construído pelos nossos experimentos, pelas nossas coisas novas que a gente vai descobrindo, mas daqui para frente. Claro que o passado é considerado em relação a lições aprendidas, ao que deu certo, a evidências que fazem com que algo seja mais adequado do que outro tipo de ação. Isso sim é considerado. Mas a gente traçar um plano baseado no passado é olhar pelo retrovisor e você não vai mais para frente. Assim... Então, isso é bem nítido, eu acho, que acontece muito na educação com o receio de experimentação. A educação tem um receio cultural de experimentação, porque tudo que vai ser feito tem que estar muito testado, avaliado, com dados, e nós estamos vivendo uma fase que não dá tempo para ter todo esse teste, esses dados, para a gente começar a mexer e fazer coisas diferentes. Paulinha, me perdoe, mas eu preciso que você responda isso para mim. E eu preciso jogar um pouquinho de flores no Vila. Experimentação é com a gente. Eu estou equivocado, porque a Adri fala de uma coisa, experimentação e educação. Deixa eu falar, quando eu conheci Vila, eu acho que eu notei isso nos primeiros 15, 20 minutos de conversa com o time pedagógico de educadores. Eu falei, não, por que vocês me chamaram aqui? E como é que ele dá essa experimentação, né, Paulinha? E ao mesmo tempo, depois dos 15, 20 minutos, né, e algumas horas de conversa com a Adriana, e ela falou assim, vamos conversar. Depois eu falei assim, essa mulher vai conversar o quê, né? Como assim que ela achou que a gente faz alguma coisa boa aqui, né? E como é aquilo, é tão natural, e assim, era pra gente tão óbvio tudo que a gente constrói, que a gente não consegue ainda olhar pra gente como que a gente faz algo tão distante ou diferente, mas a gente acaba depois se surpreendendo, e aí quando a gente vai entrar e conhecer, e muito mais, eu vou dizer, cada vez que a gente recebe um aluno do mercado, porque a gente tinha, até pouco tempo, 80% dos nossos alunos vinham da nossa escola, que vai crescendo. Uhum. E agora a gente começa a receber no Fundo 2 alunos do mercado, né, sofridos, Adri. E aí isso fica muito nítido da diferença que a gente pode fazer na vida de alguém. E aí sim a gente percebe o quanto a educação precisa mudar, e que não precisa de tanto segredo, não precisa sabe assim, não precisa de uma varinha mágica para a gente conseguir, precisa de gente. Precisa... Eu vi alguma reportagem de Cláudia Costin esses dias, e ela falava sobre essa necessidade também, né, urgente da mudança da educação, e falando sobre isso. Então, assim, a gente precisa se preocupar menos com medalhas e com ranking, com Enem, e mais em construir seres humanos, pensantes. O robô ainda não é criativo, o robô ainda não tem um lado humano. Então, a gente vai precisar cada vez mais disso. Assim, o que eu fico, Hector, quando você até pergunta sobre os dados, né, assim, os indicadores, o que eu fico passada, não tem outra forma, é que assim, os pais, eles não têm acesso a essas informações, mas os gestores têm. Então, por isso que eu falo tanto da responsabilidade da gente enquanto gestor, porque, assim, a gente faz Enem, a gente está formando, tem um status quo posto, e a gente vem há anos falando que a gente tem que preparar o aluno no ensino médio para passar no Enem. É só isso que se faz.
cada vez mais a gente antecipa esse discurso, tolhindo a infância das crianças e deixando marcas maiores, para, com um discurso de que a gente vai preparar com esse modelo o aluno para o Enem. Porém, a gente vê cada vez mais os indicadores mostrando o contrário. Então, o que a Adriana o que é mais triste é isso, veja. Gente, se tivesse, quando você fala, a gente olha os números para ter. Se os indicadores mostrassem que o que está posto está dando certo, mas se eu tenho 5% dos alunos, gente, 5% dos alunos que concluem o ensino médio no Brasil estão aptos a fazer, a dominar a matemática que ele aprendeu no ensino médio, significa que a gente está fazendo o quê no ensino médio? Fingindo, com essa formação que a gente está oferecendo, que o aluno aprende. Ele decora, passa na prova durante o ensino médio e depois ele vai para o Enem, que talvez ele passe, talvez ele não passe, e também se ele passou, ele esqueceu daquele conteúdo na hora, ou ele passou por chute, vamos lá, loteria, e ninguém sabe o que está medindo. E depois só 15% domina o português. Se esses indicadores já estão aí há anos, porque Mozart fala sobre isso há anos, e a gente continua com a mesma formação para o ensino médio, fazendo por matéria, dizendo que... Engana quem? Aí, esses dias, eu vi uma coisa que eu tirei foto, printei, e falei assim, a próxima oportunidade que eu tiver, eu vou tratar sobre isso. Gente... Era uma propaganda de um sistema de ensino, onde a chamada falava, o apelo era sobre medalhas, essa coisa do ganhar medalhas, entrando nos anos iniciais do ensino fundamental, Adri. E tem mais, a forma que era abordado, eu disse, calma, Paula, calma, vai ler para ver se você... né? Aí a forma era assim... a partir da contação de história, opa, que coisa boa, da contação de história, desenvolva no seu aluno o desejo de medalha. Gente, nos anos iniciais, a discussão... Mas aí é que entra a formação de robozinhos. Pelo amor de Deus, né? Seres humanos. E a gente vai deixar esses meninos cada vez mais saturados, cansados, esgotados, emocionalmente doentes. E pelo esses amor dados de Deus, Adri. estão aparecendo. Então, a preocupação da coerência, que a gente pode falar muito bem isso da coerência, né? Tem esses dados ruins. E tem outros dados que também a gente precisa olhar. Índice de evasão em escola pública, índice de distração e indisciplina e desengajamento desses jovens com a educação. Agora vem a história dos celulares dentro das escolas, a gente falou um pouco disso no primeiro episódio, e de que assim, bom, ok, é o celular, tira o celular e vai resolver? E vai voltar àquele cenário anterior? Não vai. Então, assim, tem todo um outro dado de mutilação, de autoflagelação, quer dizer, esses jovens com crises de saúde mental gravíssimas. Então, como é que está isso posto para essa escola? E não é possível que isso está certo. E a gente também tem muitas indicações, a BNCC é uma delas, que traz as 10 competências socioemocionais como indicador altíssimo de sucesso de um trabalho de aprendizagem mais contemporâneo. Então cadê o Enem com as atividades, com as habilidades de competências socioemocionais? E, Paula, o que eu mais fico indignada com família é porque esses pais estão no mercado de trabalho atualmente e eles estão vendo que demanda hoje um profissional no mercado de trabalho. Fico até arrepiada ouvindo. Continua. Sabe? E aí, assim, sabe aquele jargão que se fala que a pessoa é contratada pela capacidade técnica e ela é demitida pela incapacidade relacional, alguma coisa assim, socioemocional? Gente, é isso. Essas competências hoje em dia são tão demandadas e, para mim, eu um dia vou abrir uma escola. Tem 2 coisas que eu ainda não fiz, Paula. Por favor. Que é ser secretária de educação municipal, ainda tenho vontade de um município
pequeno, porque esse lugar não é fácil, e eu quero viver esse lugar para ver o que é isso, e abrir uma escola do tipo totalmente novo, mas totalmente novo, onde você tenha talvez a base de raciocínio lógico-matemático, de comunicação e linguagem, e todo o resto das disciplinas estão entreladas. Sabe, uma coisa que um estudante viva projetos interessantes ali dentro, sem esse rigor ainda que a gente tem, porque isso é uma outra coisa. Criar inovação em cima de uma estrutura que o modelo mental não permite inovação, não é simples também. Perfeito. Não é fácil também. Então, eu também me empatizo com escolas e com cabeças inovadoras como a Paula no Vila, que é como é que eu posso fazer mais? A pergunta é simples, como é que você pode ter um professor ali que não é contratado por hora-aula? Perfeito. De um sistema tradicional de quantos anos atrás que era assim que se contratava o profissional para a educação, pela hora-aula que ele dava. Será que a gente aprende por aula dada? Exatamente. Entende? Então, são essas coisas que precisam ser o mais rápido possível encaminhadas, endereçadas para debate. Ô Adri, eu não sei se você leu minhas perguntas e Paulinho, vocês combinaram, se eu deixei esse papel, alguém tirou uma foto, porque eu tinha colocado aqui e você falou de futuro, Paulinha, quer dizer, vocês entraram num debate muito rico e a minha pergunta seria a última pergunta, mas eu necessito fazer ela agora. Qual a característica do professor do futuro? Lanço para vocês, meninos. Paulinha agora fez uma cara para mim. Eu falo que assim, não é nem do futuro, né? Como eu falei, o futuro já chegou. A gente falava há alguns anos, mas já chegou, né? Eu acredito que a gente fala muito, acho que a Adriana fala muito sobre isso, a gente fala sempre, acho que a gente tem um discurso muito parecido para muitas coisas, mas a capacidade de aprender a aprender. Porque se a gente acreditar que a gente sabe tudo, que a gente está pronto, eu acho que é ter a humildade para a gente estar continuamente desconstruindo o que a gente acha que sabia muito bem, aberto para aprender o novo, porque assim, conhecendo o meu aluno, entendendo o que ele precisa, o que é que eu vou precisar criar, fazer, mudar, para chegar nele, que a gente vai construir uma sala de aula diferente. Então, eu acredito muito que é essa capacidade de reaprender, de aprender a aprender, e essa humildade para a gente desconstruir, construir o tempo inteiro novos caminhos. Porque eu falo muito aqui na escola para os professores, o nosso compromisso é com a aprendizagem do aluno. Quando eu falo do aluno, é de cada aluno. Então, se eu coloquei de um jeito que alguém não conseguia alcançar, não pode ser com a prova, não pode ser com o livro, não pode ser com o pai, não pode ser nem com a escola, tem que ser com o aluno, o ser humano que está ali. O que é que ele precisa, o que é que eu preciso, que pontes eu vou precisar construir com ele para que eu atinja e que eu chegue até ele e consiga ajudá-lo, né? Eu acredito nisso. E aí, Adri, esse professor do futuro, mas que é do presente? Então, eu acho que é o professor de hoje que constrói o futuro. E essa é a pegadinha. O que professor a gente precisa hoje que vai construir o futuro? Porque o que vai construir o futuro passa por isso que a Paula falou, é aquele professor que se vê como 100% aprendiz e que talvez se descubra como este papel. Por quê? Porque ele lá para trás, ele não foi colocado nesse papel. Lá para trás, ele foi colocado como aquele que ensina e quem aprende é aluno. Então, assim, tem que reconstruir papéis. E aí passa pelo que eu acho que é o mais importante e talvez o canal mais promissor para a mudança da educação, que se chama autoconhecimento. Aquele professor que hoje investir no seu autoconhecimento, deixa eu ver quais são os meus desafios, as minhas fragilidades. A gente nunca teve tão... vamos dizer assim, um tempo tão poderoso para que a gente conheça as nossas vulnerabilidades, porque são a partir delas que a gente vai crescer. Só que tem uma cultura também de que coisa ruim você engaveta,
você põe lá. Nós vivemos ainda a cultura do homem não chora, de que você coloca a sua vida pessoal lá na sua casa. Quando você vem aqui trabalhar, o que importa é você ser profissional. Olha só a cultura que foi levando a construção de profissionais hoje em dia, incluindo o profissional da educação, que é o professor. Então, essa ressignificação, esse novo modelo deste profissional hoje para construir o futuro, requer que ele se conheça e que ele não tenha medo eu falo, de descascar as suas cebolas. Sabe a cebola, que você tem várias cascas? Vai abrindo dentro de você, vai descobrindo o que tem dentro e vai se desenvolvendo. Aí entra aquilo que Paula falou. Aprender a aprender é se conhecer, é olhar para dentro, é descobrir o que é que você tem de bom, o que é que você tem de limitações, e tá tudo bem isso. Como é que se lida com isso? Como você conversa com as pessoas? Isso eu acho que hoje em dia é uma competência mais importante de todas. Olha o mundo que a gente vive de polarização. Olha o mundo que a gente vive de não respeitar quem pensa diferente de você. Olha o mundo que a gente vive de verdades absolutas, que é só a minha, tá? A do outro não é absoluta, a do outro não existe. Eu só penso na minha. Então, a gente está vivendo essa polarização em questões políticas do país, e que elas estão abaixando. Quantos grupos de família foram tendo problemas por questões políticas? Olha só como a gente está sendo contaminada por questões de não saber conversar, não saber respeitar o outro. Então, passa por aí também este profissional que começa a perceber que, caramba, talvez eu tenha que olhar para mim primeiro, antes de culpar o outro, antes de colocar defeito naquele processo da minha escola, ou falar, é porque a minha diretora é assim. Ok, partindo do princípio que sua diretora é assim, o que você vai fazer? Sabe, eu brinco que, assim, um professor que vai realmente construir o futuro é aquele que se autorresponsabiliza pelas suas ações. Adri, elas são fatos decisórios aí no processo de crescimento e desenvolvimento. Agora, eu estou entre educadores, mas eu estou na ponta. Eu sou professor. E aí, conversando com outros professores, a gente tem a sensação, e nenhum pensamento meu, de um colega, ele diz assim, eu acho ótimo, ele diz assim, o aluno quer uma coisa, o pai quer outra, a coordenação quer outra, a direção quer outra, e eu estou no meio ali. E às vezes nós temos a sensação de que a gente é responsável por tudo. E como é que cabe, como é que vocês, e aí eu falo gestoras, eu vejo pessoas que se dedicam com amor e cuidado à educação, o acolhimento ao professor. E por que eu falo esse acolhimento ao professor? Porque muitas vezes nós, professores, e aí agora eu me coloco na sala de aula, nós sempre assim, se você comentou alguma coisa, por exemplo, dessa polarização, né? Eu que sou de história. Então, uma família pensa de um jeito, outra de outro. E tem o fator financeiro. Por quê? Porque eu preciso do meu trabalho, eu preciso daquele salário e fica naquele jogo. Caramba, posso, não posso? Então, muitas vezes, não é nem se colocar num papel de vítima ou não se olhar para você. É que a demanda é tão grande. Eu vi um vídeo que eu achei muito interessante. A palestrante dizia assim, a educação é uma coisa extremamente importante. A pedagogia é importante porque ela é formadora de outras. E aí ela diz assim, quando a gente deixar de ser porteiro, quando a gente deixar de ser delegado, e ela falava umas funções, e a gente passar a ser professor, a educação vai melhorar muito. Então, qual o momento, qual a dica, meninas, vocês dariam para essas famílias e para essas gestões de outras escolas que acolham o seu professor? Porque também, Adri, o que você fala torna-se um pouco espinhoso para a gente que está ali na ponta, porque eu tenho 45 alunos na sala. Veja, aqui na Vila eu tenho 20, eu conheço o meu aluno, eu sei quando ele está bem. Mas eu já trabalhei em instituições que eu tinha 3 sextos anos e tinha 50 alunos em 3 sextos anos. Veja que situação para o professor. E o acolhimento para vocês, como é que fica? Vamos lá, você acabou de falar um ponto que eu tinha em outra escola 3 sextos anos de 50 alunos. O que eu estou falando que aqui é problema? É o sistema anterior de educação que não existe mais, não cabe mais nisso. Aí você fala, poxa, Adriana, mas o que eu posso fazer?
talvez sair desse lugar e encontrar um lugar que você seja feliz. Entende? Nós temos realmente um problema, e aí a escola teria que olhar para falar como é que a gente monta um modelo que faça sentido para a gente, para os professores, para a família, sem dúvida nenhuma. Eu sou a pessoa que mais defendo educador e professor aqui, achando que o que acontece nas escolas, de modo geral, é que são os profissionais menos escutados dentro da escola. Porque é fato, se você tem uma escola onde tem um processo de sistema de ensino, algo pronto, que vem top-down, que vem já encaminhado, o professor, qual é o nível de autoria, de autonomia, de criatividade que ele pode desenvolver num sistema desse? 10, 15%. Mas a escola, essa mesma, e os pais, esses mesmos, querem que esses alunos, que esse professor atua, sejam criativos, sejam autônomos, sejam tudo isso. Ora, o professor não está tendo esse espaço para ser isso. Então, assim, não dá, que é aquela coisa de novo, para eu falar uma coisa e fazer outra. Então, quando a gente não tem o professor num papel de autonomia na escola, você tem um professor num papel utilitarista na escola. Quando eu digo autorresponsabilização, não é pegar o problema de todos os outros para o professor. Eu digo buscar autonomia para o seu papel, sabe? Eu acho que é um pouco isso, porque eu estou lidando com pessoas que se colocam num papel, às vezes, de vítima, né? Porque também você pode se encaixar em qualquer lugar nesse negócio. É fácil. O ser humano, por natureza, vai achar um culpado para aliviar o problema dele. Então, quando eu digo de autorresponsabilização, partindo do que o mundo é mundo e que estamos assim, o que cada um pode fazer? E aí entra muito esta relação família. Eu ainda não é tão, vamos dizer assim, constante, e não temos, infelizmente, muitos casos para se falar de escolas que têm uma boa relação família e escola. O que a família vem para a escola? Para a gente falar mal do filho dele. E aí vem a família e fala, seu filho está dando trabalho, porque é isso, o que você vai fazer? Então, essa relação, ela ficou confusa de muito tempo nesse sentido. Ela não é uma relação de parceria. Quando você diz assim, professor quer uma coisa, direção quer uma coisa, estudante quer uma coisa, pai quer uma coisa, eu questiono, será que são coisas distintas? Todo mundo quer que este aluno aprenda e se desenvolva. Que ele é aluno da escola, mas ele é filho dessa família. Mas querem a mesma coisa. Tem papéis diferentes. Isso é bem claro. Quem educa princípios, valores e algo mais profundo não é a escola, é a família. Até porque, se a gente pensar, esse aluno veio antes deste núcleo para chegar na escola. Ele veio antes. Agora, se não houver essa parceria entre escola e família, fica pior por todos os lados. Então, eu acho que a construção de um diálogo muito bom para este processo acontecer é que está faltando às vezes, porque fica um processo de culpabilização. Esse aluno não funciona porque olha lá os pais, o que eles fazem. E aí os pais vêm falar, mas olha lá o professor. A gente tem que sair desse lugar, gente. Enquanto a gente não sair desse lugar e descobrir que todo mundo quer a mesma coisa, porém, precisamos estabelecer papéis distintos e respeitar o papel do outro, aí sim a gente vai ter um caminho. Paulinha, tá contigo. Eu não tenho mais nem o que falar, né? Difícil. Deixa a Adriana, né, fechar assim. O tema é polêmico demais, né? Brincadeiras, assim, acho que é... Mas partindo dessa ideia de acolhimento, Paulinha, você que sempre tenta, e a gente vê isso com os alunos, a gente sempre tem essa coisa da escuta, complementando a sua visão, e também como gestora, eu não falo nem como educadora, porque você se coloca como educadora, mas e essa gestão humana? Então, eu penso que é muito desafiador o papel de gestão em qualquer negócio, né? Eu sempre falo, eu vim de outros negócios, tive a oportunidade de ser gestora fora de escola e, assim, gestor, eu brinco que você primeiro precisa passar pelo autoconhecimento, né, Adriana? E você conseguir dormir tranquila quando você descobre que você é impopular. Pronto. Olha, que fantástico isso. Acho que passa pelo primeiro grande aprendizado, que o gestor, você não consegue
chegar a um cargo de gestão ou se desenvolver num cargo de gestão se você perder o sono no dia que você descobre que alguém não gosta de você. Né? Acho que é por aí, né? A gente vai ter mais um monte de coisa para falar. E vai ter que ter o terceiro episódio, talvez, enfim. Mas, assim, é que a gente já chegou a 40 minutos, mas a gente vai estourar só um pouquinho. Só para estourar um pouquinho, produção. Esse é um assunto que acho que é muito desafiador, né, Adri? E você também que vem de várias posições em vários negócios, mas assim, porque é isso, assim. E como gestor de educação, talvez esse desafio seja maior ainda, porque você tem o desafio de ser impopular com o aluno, com o professor, né, com o resto da equipe docente ou administrativa e do pai, da família. Porque do mesmo jeito que o professor se coloca, se vê às vezes, né, em algumas situações bombardeado, principalmente mais em algumas instituições tradicionais, a gestão também fica, principalmente nos dias atuais, né? Que a gente tem grupo de WhatsApp com famílias, enfim, não a escola, mas entre as famílias, eu brinco, grupo de condomínio, pronto, é o terror de hoje, é grupo de condomínio e grupo de mães em WhatsApp. Então, a gente lida com esse desafio. O que eu acredito é que a gente aprende todo dia, então, a gente vai procurar, não é que a gente vai procurar ser popular, mas eu acredito que é a gente ter muito claro, lembra, acho que eu perdi a palavra que a Adriana fala, e ela falou muito aqui, mas é a ética, mas teve uma outra palavra que você usou, a coisa da autenticidade, enfim, do que você acredita e você seguir nisso. Autoconhecimento, né? Mas mais do que Eu acho que é o propósito. E também, porque assim, é o que a gente fala, aqui, para a gente conseguir todo dia se motivar e se alimentar, e a gente fala, hoje tem muitos estudiosos que falam, né, do propósito, do Golden Circle, ou o que seja, né, o círculo. Enfim, eu acredito que o que move a gente, e aí por isso que eu falo desse professor, do aprender, dele ter o compromisso com a aprendizagem, que aí é com o ser humano que está ali junto de você, e a gente, enquanto escola, ter isso com cada pessoa que cruza as histórias da gente. Então, a gente vai aprendendo cada vez mais, a gente vai se apaixonando cada vez mais por essa oportunidade de cruzar a vida das pessoas. E eu acredito que isso é o que acontece hoje na escola. Então, quando eu tenho o cuidado de procurar um professor no intervalo do almoço e dizer para ele, fulano, eu liberei tal aluno para entrar na sua sala depois do horário, porque ele veio falar comigo, mas eu queria que você soubesse que eu não estou pulando a sua autoridade. Mas, veja, ele me disse isso e eu interpretei dessa forma, eu queria só alinhar com você como foi. Veja, na hora que eu faço isso, e eu aprendi isso, mas eu aprendi porque em algum momento chegou para mim, o professor está achando que você, em algum momento, pode estar burlando a autoridade. Espera aí, ele está entendendo equivocadamente, tem boi na linha. Deixa eu deixar claro. Essa humildade também, eu não estou falando que é minha, mas eu estou falando assim, essa capacidade da gente aprender a aprender e da gente dizer assim, poxa, se ele entendeu assim, estava equivocado, eu preciso me comunicar melhor. Então, é de eu procurar, em alguns momentos, esse tipo de situação para corrigir. Por outro lado, é quando a gente dá um feedback, às vezes, para um professor, que pode ser muito duro, mas às vezes, e Hecton está aqui do lado... Estamos aqui, que eu já estou... Está na casa, né, e sabe disso, assim, a gente faz e a gente diz, veja, porque a gente quer o desenvolvimento, é igual o aluno, porque se eu não quisesse, eu pouparia um momento desafiador e no final do contrato a gente simplesmente não renovaria, mas isso é não transformar, né, Adri? Não contribuir. Mas aí tem aquela palavrinha que eu adoro, que é a palavra afeto. Se você se afeta com esse professor e por isso faz esse feedback importante e preciso, é porque tem afeto na relação. Exatamente. Ou seja, se afetar, né? Tem crença, se você não né? se afetasse, você iria para o lado da indiferença. Exatamente. Você iria para o lado da tanto faz... E o descaso, e isso não é relação, isso não aproxima. E aí, né? Isso é acolhimento, é o que você falou, né? Exato. Então, assim, eu acredito que não tem caminho diferente, nem para o aluno, nem para a gente,
para nós enquanto gestores, mas eu saí daqui pensando na última conversa da gente, inclusive, porque, sem querer voltar e com o tempo estourado, mas eu encontrei um professor que falava outro dia sobre a experiência de estar aqui na Vila e de estar numa outra escola, e que ele estava numa outra escola que é muito diferente, que tem muitos alunos na sala de aula, e que aí ele falava assim, e aí só naquele dia que eu me dei conta, né? E a gente estava falando na coordenação depois sobre isso, e ele dizia assim, lá a mãe manda mensagem no meu WhatsApp e fala isso e fala aquilo, porque aí eu fiquei pensando no nosso último episódio sobre o burnout e tal, e ele estava assim, eu virei e falei assim, meu Deus, na Vila a gente, de alguma forma, protege, blinda o professor desse desgaste. Claro. Ele está na sala de aula com o aluno, que já é o desafio que a gente... Mas, assim, quando até eles vêm para a gente meio indignados ou conversando sobre alguma situação, a gente fala assim, você não faz ideia. O que a gente segura de bomba e não deixa chegar em vocês, que é assim... E nem a marolinha, por favor, me permitam, eu que tô... Não chega nem marolinha, porque, entendeu? E aí, aparentemente... Agora, eu falo que, assim, a gente tem que cuidar 3 vezes mais da equipe da docência, da gestão. Mas porque a gestão está ali. Eu acho que não é segurar bomba ou marolinha, é fazer uma boa gestão. Isso, é blindar um pouco para a saúde. saúde. Uma boa gestão é aquilo que eu voltei a falar, é cada um no seu papel, mas para o mesmo propósito, para o mesmo fim. Essa é a questão. E aí, é redefinição de papéis mesmo. Qual é o papel do pai? Não é jogar o problema para a escola. Gente, desculpa, mas não é esse. Isso. Né? Mas é fazer essa parceria. Então, gestor, pais e os próprios aprendizes, né? Estudantes também têm seu papel. Então acho que escola, a gente está para chegar no ideal do que professor é esse hoje para construir esse futuro. Adri, quando o convidado é bom, Adri, a gente sempre faz o... Então, Adri, a gente já estourou o tempo, poderíamos passar várias horas aqui com você, sempre um prazer ouvir você, é uma aula, e estar com Paulinha também é um prazer, e como gestora eu tenho muitos elogios a fazer, já deu puxões de orelha, que depois a gente ficou chorando. É isso aí, a gente segue de mão dadas. Chorando, mas um abraço fraterno, e ela nunca deixou de acreditar, então seja abençoada sempre, muito obrigado amém, por fazer isso por mim. Então, Adri, eu queria uma palavra final sua e depois de Paulinha, porque a gente já estourou o tempo. Então, eu queria uma mensagem final para quem está escutando a gente. Olha, a mensagem que eu digo para quem estiver escutando, seja professor, seja pai, seja mãe, seja aluno, seja coordenador, seja qualquer interessado no setor educacional, ou porque trabalha com os alunos, ou porque tem filhos, é assim, o menos é mais. Vamos acalmar um pouco, vamos olhar com atenção, vamos gastar tempo e presença com as pessoas que estão impactadas com a aprendizagem dos nossos filhos ou dos nossos estudantes. A gente precisa ser mais humano, sabe? A gente tem muita tecnologia, já está cheio de sistema, já está cheio de conteúdo, não é isso que está faltando. Está faltando o ser humano aprender a ser humano. A gente está precisando desse ser, ele tem que deixar de ser substantivo e passar a ser um verbo. Então, o que significa ser humano? Gente, vamos reaprender isso. Significa isso, olhar com atenção, sorrir, acolher, ser empático, ser generoso em qualquer relação. Então, minha dica é essa, tá? Vamos construir boas relações, porque são as pessoas que entregam bons resultados, que entregam boas aprendizagens. Então, se a gente conseguir construir boas relações entre as pessoas, sejam elas quais forem, a gente tem resultado. Não tenho dúvida disso. Paulinha. Parece que a Adriana viu a campanha da gente, então eu não tenho como não deixar de falar, né? Assim, é muito lindo porque a campanha da gente esse ano é sobre ser humano e resolver problemas. Então, é mais ou menos isso por aí, é demais, é o afeto, é ter a oportunidade, eu acho que é o propósito à frente de tudo. Se a gente se conhecer, e conhecer
o motivo ou o propósito que faz a gente acordar todo dia como professor, como educador, que eu me coloco nesse lugar, como mãe, como filho, mas a gente entender o que a gente quer dessa vida, passar por aqui e deixar o quê, eu acho que a gente vai mudar diariamente o resultado do nosso trabalho. Então, acho que é por aí. Então, gente, depois desse excelente bate-papo, nada melhor do que conversar com gente inteligente, né? E eu brinco aqui, Adri, dizendo assim, balançaram um pé e as meninas perguntam de quê? Eu digo de mulher bonita, eu tenho 2 mulheres elegantérrimas, inteligentes aqui. Então, Adri, seja abençoada, volte sempre, esse papo também é para você. Beijo, Paulinha, volte sempre, tava fazendo falta aqui pra gente. Adri, um beijo grande, tchau, gente, e até o próximo Papo de Vila. Valeu! Papo de Vila.